Oi, queris! Hoje eu queria falar com vocês sobre duas fragrâncias que foram lançadas pela Água de Cheiro. Muitos de vocês que são da geração dos anos 80 ou 90 devem se lembrar da Água de Cheiro nessa época, que era uma empresa que fazia muito sucesso. Água de Cheiro, L'Acqua di Fiori, as duas eram empresas de Minas Gerais e quase que competiam no mesmo nível com o Boticário e com Natura. A Natura estava um pouquinho mais avançada, a gente sempre dizia que a Natura estava uns 5 anos à frente, ao passo que as outras acompanhavam mais ou menos no mesmo bolo, Boticário em segundo lugar e depois essas duas empresas fazendo muitas coisas interessantes no mercado brasileiro. Bom, eles ficaram um pouco sumidos do mercado, não que a marca tenha desaparecido, mas em 2016 ela foi comprada por um grupo de empresários e que está renovando a marca. Para vocês terem uma ideia, abriu uma loja há alguns meses aqui em Jundiaí, na minha cidade. E eu imagino que vocês logo já vão encontrar Água de Cheiro em muitos pontos. Pelo que eu entendi do diretor da marca, o Olindo Cavezan Júnior, ele estava me dizendo que até o final do ano devem chegar a 200 pontos de venda. São muitos pontos de venda, mas hoje eu quero falar sobre o lançamento para o público jovem. Selfie. Este é o Selfie Purple. E eles lançaram ao mesmo tempo o Selfie Blue. A ideia de fazer estes produtos é para conversar um pouco com a geração millennial. A geração millennial, segundo o que a Água de Cheiro fez, foi dividir essa geração, a análise, é claro, em dois tipos, o Old Millennials e os Young Millennials. E eles começaram a identificar características que são próprias e aceitas por ambas as gerações. E assim nasceram os produtos Selfie, tanto o Purple quanto o Blue. Eu amei, já de cara bateu para mim um pouco aquela irreverência dos produtos estilo Chip and Chic de Moschino, sabe? Da Olivia. Eu amei esse tipo de relação e referência. O que a marca diz é que tanto os Old Millennials como os New Millennials, aqueles que nasceram já depois de 91, dos anos 90, são de uma certa forma, ou os que viveram têm um pouco de saudade, ou os que não viveram tem o impacto dessa nostalgia que vai e volta dessa época. O impacto dessa cultura dos anos 80, 90 se reflete até hoje através de umas tendências nostálgicas. Inclusive, a gente repara isso no frasco, parecido com o frasco de um refrigerante muito conhecido, a Coca-Cola, e até com o canudinho. A gente está num novo século, as questões de sustentabilidade são muito latentes. A gente precisa tomar cuidado com os excessos de observação que a gente faz. Muitas pessoas se manifestaram dizendo, no momento em que os canudinhos estão sendo eliminados dos restaurantes e locais públicos por causa do plástico, eles colocam numa embalagem. Mas a gente está falando aqui, gente, de nostalgia, está falando não do que a gente tem vontade do canudinho de plástico, que ele volte. Então, essas licenças poéticas, eu acho que fazem parte da nossa história.
Nós um dia usamos canudinho de plástico, ainda em muito lugar se usa. Isso não significa que a gente deva continuar usando, muito pelo contrário, nós já estamos observando a eliminação com muito sucesso até de muitos lugares públicos e restaurantes, mas eu amei a ilustração. Essa ilustração faz parte da minha vida, do meu crescimento. Na verdade, gente, quando eu era criança, as tampinhas eram de alumínio, daquelas que eram lacradas, assim, você abria com um abridor. Mas para as crianças, os nossos pais furavam com um prego aqui a tampinha e a gente bebia daquela tampinha direto no refrigerante. São costumes que eram parte da nossa infância e não tem como você eliminar isso. Isso não é uma alusão à volta do canudinho. Eu achei que valeria a pena a gente falar sobre isso, porque eu amei essa ilustração, este design que foi feito. Achei muito moderno e por isso eu trouxe para vocês. De um bom gosto, gente, de um bom gosto. Tudo bem que nós estamos falando aqui de design, é um refrigerante, é aquele estilo Moschino, sabe? Da irreverência Moschino, que para alguns pode ser um pouco brega, mas eu amei ter visto isso e curti demais esse trabalho feito pela Água de Cheiro. Além disso, eu queria falar um pouco da caixa para vocês. Uma caixa de papelão duro, com cartucho duplo interno, daqueles que a gente ama, que protege bem a fragrância. Muito, muito bem feito. Todos os detalhes são para falar com o público mais jovem, mas eu acho que ele fala muito também com aqueles que foram jovens nos anos 80 ou 90. Mas já sei o que vocês querem. Vocês querem é falar da fragrância, né? Então vamos começar pela Purple. Além desses toques estéticos da embalagem, que eu realmente gostei, as fragrâncias também foram pensadas para ter esse toque que fale mais com o público millennial. E, na verdade, que fale com o público que está gostando de fragrâncias intensas. Como se pensou nos tons mais vibrantes, tipo cores intensas, como o purple, o neon e assim por diante, foi pensado também em ingredientes e em temas de perfumaria que falem com esse público. Francamente, eu não vi novidade neste caso da fragrância feminina, porque ele trabalha as esperadas frutas e flores. Então, o que vocês vão encontrar aqui é um floral frutado bastante intenso e que conversa muito bem com o gosto brasileiro atual, de intensidade, de fragrâncias florais, frutais, um pouco alegres, é o que vocês vão encontrar aqui. Ele tem também um acorde chamado Fizzy Drop. Esse acorde Fizzy Drop quer dizer algo efervescente, um pouco geladinho, para dar essa vibração para a fragrância. O criador dessa fragrância foi o perfumista da Armani, Benjamin Bellison. Ele fez as duas fragrâncias e nesta daqui ele trouxe um pouco mais de alegria, vibração das frutas. Já na masculina, vocês vão ver que é bem diferente. É difícil até para mim não notar que o purple puxa para o feminino, porque quando você está na perfumaria, você associa essas notas florais, frutais, ao passo que notas fougère, amadeiradas, aromáticas acabam indo para as masculinas. O que passa é que a Água de Cheiro não quer mais categorizar as suas fragrâncias como femininas ou masculinas. Eu acho isso ótimo, mas levará algum tempo ainda
para as pessoas notarem essa diferença ou notarem que não deveria haver nenhuma diferença e escolherem uma fragrância só por cheiro. As pessoas que comentam aqui, as pessoas que estão muito presentes na web, são pessoas mais ligadas aos cheiros, às novidades, às fragrâncias e não ligam muito para se são femininas ou masculinas. O mercado ainda faz essa distinção, então às vezes será inegável para a gente olhar para um frasco purple e dizer, ele não é feminino. Ele tem uma indução, sim, a uma fragrância feminina. Então, se vocês quiserem saber se esta é mais feminina do que a outra, aos parâmetros e moldes do mercado, eu diria que sim, ela se parece mais feminina do que a Blue. A fragrância Purple abre com notas cítricas bem florais, como a bergamota, a mandarina, mas também carrega umas frutinhas vermelhas, um pouquinho da framboesa, que é mais ácida, e de abacaxi. Eu sou muito sensível a notas de abacaxi e não senti tanto nessa fragrância. As notas de frutas vermelhas, sim, apareceram muito mais firmemente para mim. Já de corpo, ela entra com uma floralidade ajasminada, de jasmim, um jasmim um pouco mais leve, e tem também um pouquinho de tempero do cardamomo. De fundo, é uma fragrância que tem âmbar, sândalo, musk e que deixa tudo confortável. Essa é uma fragrância, de certa forma, bastante jovem. Não é o tipo de fragrância para minha geração, embora eu veja muitas pessoas que tem esse espírito um pouco mais jovem, e um dia eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as perennials, que é um termo muito recente, sobre o qual eu tenho lido bastante, que fala sobre a mistura das gerações, pessoas da minha geração, um pouco mais novas e até mais velhas, que se misturam com os mesmos objetivos. Então, uma pessoa que é perennial vai gostar dessa fragrância do mesmo jeito que um millennial, porque eles têm interesses em comum. Isso significa que, para este século, não se vê mais tanta divisão entre as gerações como se via no passado. As perennials ou as mulheres dessa nova geração são mulheres que se misturam aos 40, aos 60, aos 70, todas juntas, aos 30, pessoas de todas as idades que têm gostos semelhantes, que têm esse prazer e essa vitalidade de curtir a vida. Então, se você é assim, tenho certeza que você vai gostar. E aí, vamos experimentar? Eu sei que vocês gostam muito, mas este aqui não é para eu me entupir dele não, tá? E como eu vou fazer o vídeo da Blue também, eu não posso passar tanto do corpo. Na Blue talvez eu passe um pouquinho mais, porque tá mais no estilo de fragrâncias que eu tenho gostado mais nestes momentos. Vamos lá? Ai, que delícia, gente! Muito gostosa, bem confortável. É uma fragrância que dá aquele fizz, sim, quando você experimenta. Assim que você aplica, ela tem um lado meio geladinho, como se você estivesse abrindo um refrigerante. Então, sabe aquele... Sabem que já estudaram até o efeito que esse abrir da Coca-Cola faz quando faz aquele... o fizz, aquele frisante começa a sair nos primeiros momentos, antecipando uma certa alegria de matar a sede.
É verdade, gente. Então, isso foi reproduzido aqui, essa sensação de ter esse lado físico foi reproduzido aqui. Então, vocês vão sentir, sim, um lado geladinho, um lado bem confortável. A framboesa não tá melada, ela tá um pouco azedinha. Uma delícia, gente, uma delícia. Eu que não tô mais nessa onda de fragrâncias de frutas vermelhas, gostei muito dessa fragrância. E teve gente por aqui que amou, a minha irmã amou essa fragrância. A floralidade dela não se apresenta muito intensa, ela é uma fragrância bem jovem, bem alegre, então vocês vão sentir esse fizz. O jasmim não aparece tão intensamente. Quem for mais sensível a flores talvez sinta mais. E já de cara você sente um pouco esse lado amadeirado, oriental, principalmente do âmbar, que aparece um pouco mais intensamente. Ele não é uma fragrância doce, melada, é uma fragrância adocicada. Alguns de vocês muitas vezes me perguntam qual é a diferença entre fragrância doce e fragrância adocicada. Bom, eu acho que eu já falei isso em vídeo, mas não tem problema nenhum, podem continuar perguntando. Uma fragrância adocicada é aquela que tem o dulçor natural dos ingredientes. A vanila, por exemplo, é adocicada, ela não é doce. Quando você acrescenta dulçores, como algumas notas de frutas que já vêm com o lado meio de compota, por exemplo, o abacaxi é um deles. Quando você trabalha o abacaxi não fresco, mas o abacaxi compota, a fragrância pode ficar melada sim. Mas não foi o caso aqui. A fragrância só ficou adocicada. Então, para ela ser doce, ela precisa, além da baunilha e das notas adocicadas naturais, como o sândalo, o âmbar, conter maltol, etilmaltol, que são notas que vão adoçando ainda mais uma fragrância. Essa é a diferença. Há notas que são doces, meladas, e há outras que são só adocicadas, quando o ingrediente em si só é confortável. Neste caso, a fragrância é adocicada. Então, vocês vão sentir dulçorzinho sim nela, mas nada comparável às meladas que a gente tem ainda no mercado. O que eu gostei deste perfume é que ele transita bem, não só na sua imagem, no conceito e até na fragrância, entre várias tribos. Dentro de uma metrópole, dentro de centros urbanos. Essa onda nostálgica também ficou muito legal. E eu vou falar também sobre o Selfie Blue. Então, se vocês têm curiosidade de conhecer a fragrância que foi lançada junto com a Purple, dá uma olhadinha depois no vídeo sobre o Selfie Blue. E eu espero que vocês conheçam, pelo menos numa loja da Água de Cheiro. E se já conheceram, venham aqui falar comigo. E venham falar também o que acharam, se gostaram dessa irreverência, se ela foi demais para vocês. Mas não deixem de falar também a que geração você pertence, porque isso faz muita diferença. Ela foi desenhada para os millennials, old millennials, new millennials, mas também para matar a saudade de quem viveu os anos 80 e 90 em grande estilo. Um beijo para vocês e até a próxima!